Oi. Então essa fase inicial da Baixa Idade Média, século XI, XII e XIII, vai ser uma fase caracterizada pelo desenvolvimento do comércio, das cidades, né, uma circulação da moeda. Alguns falam, inclusive, de início de um capitalismo, né, alguns chamam de pré-capitalismo ou proto-capitalismo, quase capitalismo estava nascendo nesse momento. Realmente, os bancos começam a aparecer nessa época, né? Várias atividades financeiras vão surgindo nesse período também. Então, não é absurdo falar em início de um capitalismo, pelo menos nas cidades, né, associado à atividade comercial, artesanal e financeira. Agora, nós falamos na gravação anterior, né, na filmagem anterior, que uma das razões do crescimento das cidades do comércio é que a população estava crescendo. Só que esse crescimento populacional trouxe problema também. Qual? A escassez de terras. Então, ao mesmo tempo que o crescimento populacional animava o desenvolvimento das cidades do comércio, gerava uma demanda por mais terras. Porque a população crescia, tanto a população de camponeses como a população de nobres, de senhores feudais, né? Então, a gente vai ter um processo paralelo ao renascimento comercial e urbano, que foi um processo de expansão feudal. A expansão, sobretudo, da nobreza, a procura de mais terras, muitas vezes eram filhos de senhores feudais que não herdavam a terra do pai porque não eram os primogênitos, né? O feudo só passava para o filho mais velho. Então, os chamados secundogênitos, quando eram treinados para serem guerreiros nobres, eles buscavam terras fora daquela área onde os feudos, né, tinham sido distribuídos. Mas não foram só nobres sem terras que procuraram mais terras, não. Senhores feudais já tinham terra, também procuravam mais terras para ampliar o seu domínio. Monarcas também faziam a mesma coisa. E a igreja também buscava ampliar a sua influência sobre aquelas áreas que ainda não tinham sido plenamente incorporadas ao mundo católico e feudal. Então ocorreu um processo, que vocês têm aí no esquema, que eu coloquei como expansão territorial ou expansão feudal, onde monarcas e nobres, eu coloquei assim, monarcas / nobreza, conquistam territórios, em geral, territórios não católicos. Por que razão? Porque numa época de forte religiosidade, uma das características dessa expansão feudal vai ser o ideal de expandir a fé católica. Então a gente vai ter um processo de guerra santa, onde a gente vai combinar o interesse material ao mesmo tempo com esse interesse espiritual, cultural. Aí tem uma velha discussão, interminável discussão a respeito do que prevaleceu. Alguns mais deterministas no sentido econômico falam que no fundo o interesse era só material, que a questão de expansão da religião era só um pretexto, era só uma desculpa. Outros falam que era o contrário, que na verdade o que prevaleceu foi o ideal de expansão da fé católica, que se associou de forma secundária ao interesse por terras. O que interessa para a gente, pessoal, é o seguinte: as duas coisas ocorreram simultaneamente. Busca de terras e o ideal de expandir a fé católica. E com isso a gente vai ter uma série de expedições militares da nobreza, com o apoio da igreja, né, com o apoio, muitas vezes até participação de monarcas, que receberam o nome genérico de cruzadas. As cruzadas foram isso: expedições militares e religiosas da nobreza, ou lideradas pela nobreza. Algumas contaram com participação e envolvimento de camadas populares, né, de camponeses procurando terras, né, e outras camadas sociais, mas a liderança ficou nas mãos da nobreza ou dos monarcas, expedições que levaram à expansão das fronteiras do Ocidente medieval. Novos territórios foram acrescentados ao mundo ocidental original, né? A gente vai ter, ou vamos nos interessar, dois momentos, dois exemplos, melhor dizendo, de expansão feudal que ocorreram nessa fase inicial da Baixa Idade Média, século XI, XII e XIII. Né? O primeiro foi a reconquista cristã da Península Ibérica, que na verdade foi até o final da Idade Média, né? Rigorosamente falando, foi até o início da Idade Moderna, no caso da reconquista cristã, mas a maior parte dela ocorreu entre o século XI, né, e o final do século XIII. O que foi a reconquista cristã da Península Ibérica? Ora, como a gente estava comentando no início, né, do vídeo anterior, nós vimos, antes do recesso, que os muçulmanos conquistaram grande parte da Península Ibérica, a maior parte da atual Espanha e Portugal, né? Muçulmanos conhecidos como mouros na Península Ibérica. Mas lá no norte da Espanha, a nobreza católica de origem visigoda, né, porque vocês estão bem lembrados, os muçulmanos invadiram a Península Ibérica no início do século VIII e conquistaram o reino visigodo, um reino germânico e cristão local.
mas parte dessa nobreza visigoda conseguiu escapar para o norte da Espanha. E lá no norte da Espanha eles estabeleceram um reino católico, vocês têm uma olhada depois ali na apostila, um reino católico chamado Reino das Astúrias. E vimos também que os muçulmanos tentaram dominar a França e não conseguiram, foram detidos pelos francos. Lembra daquela batalha de Poitiers, né, com Carlos Martel e tal? Estão lembrados, né? Pois bem, a partir do final do século X, né, início do século XI, o que aconteceu? Essa nobreza das Astúrias, essa nobreza católica lá do norte da Espanha, e a nobreza francesa, os dois setores da nobreza foram avançando na direção da Península Ibérica e foram reconquistando gradualmente a Península Ibérica, tomando os territórios que os muçulmanos, que os mouros até então controlavam. O território muçulmano foi recuando, foi diminuindo, e o território católico, né, o território do ocidental, né, da cultura ocidental católica e feudal, foi avançando. No lugar dos territórios muçulmanos, foram criados novos reinos católicos. O Reino de Leão, o Reino de Castela, o Reino de Aragão e o Reino de Portugal. E esse processo continuou. Terminou a Idade Média, ele continuou. Portugal conseguiu definir seu território já em meados do século XIII, já tinha completado a reconquista, né, do território que virou o Reino de Portugal medieval. Castela e Aragão se juntaram numa aliança dinástica quando a princesa herdeira de Castela, Isabel, se casou com o príncipe Fernando, herdeiro do trono de Aragão, isso na segunda metade do século XV. Na prática, Aragão e Castela fizeram essa aliança, união, na verdade, dinástica. Teoricamente continuaram sendo dois reinos, mas na prática estavam dando origem à Espanha, né? E o processo de conquista dos territórios muçulmanos no sul da Espanha continuou. O último reino muçulmano que foi conquistado foi o Reino de Granada, em 1492, completando a reconquista cristã da Península Ibérica. Muitos historiadores chamaram essa reconquista de Cruzadas do Ocidente. As Cruzadas do Ocidente. Foi um processo demorado, porém bem sucedido do ponto de vista da cultura ocidental, do catolicismo, né? A fronteira do mundo ocidental cresceu, foi ampliada com a incorporação da Península Ibérica e com a formação de novos reinos católicos. Agora, a expansão mais famosa, ou mais lembrada, foi aquela na direção do Oriente Médio, que foram as cruzadas propriamente ditas, as cruzadas, né, chamam cruzadas do Oriente, né, na direção do Oriente Médio, com o objetivo de reconquistar Jerusalém, a Terra Santa, né, o território ali da Palestina, né, o atual Estado de Israel, que estava nas mãos dos muçulmanos, reconquistar aquele território para os cristãos do Ocidente, mas também aproveitar e conquistar outros territórios, o Egito, a Síria, né, o Líbano, né? A ideia era conquistar um território maior, mas o foco era Jerusalém. Foram várias cruzadas, né, vocês têm a data, elas começaram em 1096, foram até 1270, quase que 200 anos aproximadamente, né, de tentativa de conquistar aqueles territórios. Jerusalém chegou a ser conquistada, foi logo em seguida perdido, mas os cruzados conseguiram dominar durante mais tempo parte do Líbano e da Síria. Como eu falei, tentaram dominar o Egito, não conseguiram, né? Então as cruzadas, se comparadas à reconquista cristã da Península Ibérica, elas foram mal sucedidas no sentido de estabelecer um reino ou reinos católicos duradouros, permanentes no Oriente Médio. Os muçulmanos reagiram, conseguiram expulsar os cruzados, né, os católicos, né, a nobreza ocidental daquela região, e Jerusalém voltou a ficar sob domínio muçulmano até o final da Primeira Guerra Mundial, quando, na época, Jerusalém pertencia ao Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano lutou ao lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, né, e os britânicos, né, conquistaram Jerusalém na luta contra os turcos, né, além de lutarem contra os alemães. Eu destaquei dois outros pontos importantes, três pontos, aliás, importantes nas cruzadas. Primeiro, elas foram financiadas, de uma forma geral, pela burguesia, pelos comerciantes das cidades italianas, sobretudo Gênova e Veneza, né, que estavam interessados em controlar o comércio local de especiarias. Não era nem tanto na Palestina ou em Jerusalém, era mais na Síria, né, e no Egito, mas, enfim, tentaram conquistar aqueles territórios. E o outro ponto que eu destaquei é que a Quarta Cruzada de 1204, financiada por Veneza, nem atacou os muçulmanos.
A Quarta Cruzada atacou o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, que era um império cristão. Não era católico, era ortodoxo grego, mas era um império cristão. E dominaram Constantinopla. Aí com a intenção clara de controlar o comércio local e também de levar a fé católica, né, para os bizantinos que seguiam a igreja ortodoxa. E o terceiro ponto que eu estava comentando também há pouco é que as cruzadas fracassaram em dominar aquele território, mas dinamizaram o comércio mediterrâneo. Por quê? Porque os contatos entre o Ocidente e o mundo islâmico, mais sofisticado ali do Oriente Médio, esses contatos se intensificaram. Então, os cruzados adquiriram determinados hábitos, costumes em termos de investimentos, de culinária, de perfume, de alguns objetos e tal, de origem oriental, que produtos de luxo, que continuaram a ser consumidos depois que os cruzados foram expulsos, ou retornaram para a Europa Ocidental. Então as cruzadas fracassaram em dominar a região, mas elas acabaram estimulando ainda mais o desenvolvimento do comércio, especiarias naquele território. Ok? Bom, vou parar aqui, a gente já retorna no próximo bloco. Até já.